Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Decision Hub. Essa plataforma que está disponível aqui no meu canal, no Decision Suite, você pode acessar através do meu site, marcosleite.tech. Você vai lá achar o link para poder acessar aqui a ferramenta. Se cadastrar e acessar, ela é totalmente gratuita, é uma cortesia minha para você e para sua empresa. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o Decision Hub. O Decision Hub foi concebido para ajudar você no processo de aquisição de sistema de gestão RP. Esse é um processo, como você já sabe, muito delicado, muito importante, porque vai envolver pessoas, processos, uso da tecnologia, e um erro nesse momento de escolha de RP pode realmente impactar a sua empresa nos próximos 5 ou 10 anos. Você imagina a quantidade de pessoas que a gente vai estar envolvida num processo de implementação do RP. Então, é bem importante dar uma olhada para dentro da tua empresa, fazer um belo de um diagnóstico para que você tenha uma lista de requisitos que venha atender às suas expectativas e combinando isso com uma metodologia para você tratar com os fornecedores para que também eles não errem nessa avaliação e você tenha segurança nesse processo de aquisição de RP, né? Uma das maiores frustrações que podem acontecer é você decidir pelo um determinado RP e aí, ao longo do processo, perceber que está faltando uma série de funcionalidades e recursos que você não havia previsto, ou pior, vem novos preços, novos prazos, novos custos, porque não foi tudo devidamente levantado. Então, para isso que a gente criou o Decision Hub dentro de uma metodologia de aquisição de RP. Bora lá conhecer? Então, vamos lá. Então, quando você loga dentro do meu portal, essa aqui seria a sua área, né? Sua área de negócio. Aqui tem outros aplicativos, tem e-books, a gente vai estar crescendo bastante com essa plataforma. Vamos acessar aqui o nosso Decision Hub. Bom, ele já me traz aqui uma tela em branco para a gente começar o nosso processo de aquisição de sistemas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos clicar aqui em novo projeto. Aqui em novo projeto, já tem a opção aqui RP, CRM, BI Analytics e outros. Por quê? Porque esse processo, esse método de aquisição de tecnologia não se limita somente ao RP, né? Qualquer outra solução, como uma plataforma de cloud computing, uma plataforma de PCP, você pode usar aqui a plataforma para fazer a sua lista de requisitos e formatar de maneira profissional esse processo de aquisição. Vamos falando aqui de RP, então vamos para o RP. Então vamos dar um nome aqui, seleção de RP para empresa teste, né? Legal. Então o que ele já fez aqui? Ele já criou um projeto, né? Que a gente acabou de iniciar, e aqui as fases do processo de aquisição. Vamos dar uma leitura aqui nas fases para perceber como que ele vai te ajudar. Então, primeiro é montar uma lista de requisitos. Você imagina, a gente precisa, nesse momento de buscar qual é a solução de RP, precisa entender quais são as necessidades da sua empresa. Então, a lista de requisitos serve para isso. É um pool de informações que você vai incluir aqui para que faça as entrevistas com seus fornecedores, tá bom? Aqui em requisitos tem uma ferramenta bacana que é importar os requisitos do diagnóstico da sua empresa. Aqui no Decision Suite também tem um sistema de diagnóstico, que ele olha área a área, ele faz uma série de perguntas, e você pontuando essas respostas, se está realmente automatizado, se não está, se está com controle de Excel, ou está com mais de um sistema, isso área a área, vale muito a pena você dar uma olhada nisso, tem outro vídeo explicando exatamente sobre esse diagnóstico, mas as plataformas aqui, elas conversam entre si. Então, se você entrar aqui em requisitos, você consegue importar o seu diagnóstico que você fez para a sua empresa. Então, fica muito mais fácil de organizar os diagnósticos. Legal. A próxima fase, a gente vai fazer o RFI, que é apresentar para alguns fornecedores que você fez uma pré-seleção, que você está no processo de aquisição do sistema de gestão. E aqui ele vai trazer para ti algumas perguntas importantes para você avaliar esse fornecedor, como
como que é o seu processo de implementação, se ele tem escritórios onde você tem a empresa, como são as atualizações de software, quais são os clientes de referência, enfim, qual é o CLA da empresa. Eu também trago aqui algumas ideias, insights para você montar esse RFI, mas você pode personalizar as perguntas, naturalmente, vai fazer o seu processo que você considera importante. Feito o RFI, você vai enviar isso para os seus fornecedores. Então, a plataforma já tem essa inteligência, você vai lá cadastrar os fornecedores, o nome do vendedor dele, o e-mail do vendedor. Quando você clicar em enviar, ele já recebe um e-mail para preencher, e ele preenchendo, ele vai clicar no link, vai acessar a plataforma, e aqui já vem tudo mapeado para ti com as respostas de todo mundo, tá bom? Bom, feito o RFI, você avaliou ali os fornecedores que você convidou para o processo, agora você vai fazer o RFP, né? Então, já escolheu quem são os fornecedores que vão participar, que você vai conseguir avançar com o processo, com o projeto, e aí você vai montar a RFP. E aqui a RFP vai fazer uma leitura dos requisitos, né? Então, eles vão receber por e-mail todos os requisitos que você levantou como fundamentais para a operação da sua empresa, e eles vão sinalizar ali se eles atendem aquele requisito, se não atendem, se atendem com desenvolvimento ou com uma integração com uma outra solução. Você vai dar espaço para eles a preencher todos esses requisitos dentro do RFP. Eles também vão receber isso por e-mail, clicando no link, eles vão preenchendo e você aqui, a própria plataforma, ela já vai tabular isso, vai pegar as respostas de cada fornecedor, vou mostrar isso, e vai colocar cada uma na sua coluna e para você ter uma análise mais simples. O TCO, que é o custo do projeto, também vai nesse mesmo e-mail. Então, ali ele já pode botar qual é o seu custo de licenciamento, qual é o custo de suporte, qual é o custo de hospedagem, custo de viagem. Ele vai prever todos esses custos e dando a liberdade dele colocar isso até 5 anos, né, de visibilidade, para que você tenha, dentro dessa análise, uma percepção real de longo prazo. Porque às vezes tem um fornecedor que entra mais barato, mas no final, ao longo de 5 anos, ele pode se tornar mais caro. Então, essa visibilidade de longo prazo é bem importante. Aqui você vai mapear os riscos que você identificou de cada um desses fornecedores, e no final a plataforma vai entregar para você um relatório final para você tomar a decisão. A plataforma não toma a decisão por você, mas ela vai conseguir pontuar quais foram os fornecedores que têm o melhor custo-benefício através do preenchimento do TCO, quais que atendem melhor os requisitos da empresa em termos de RFP, e aí você toma a melhor decisão para a sua empresa. Legal? Então, eu fiz uma introdução aqui e agora a gente vai para dentro da ferramenta. Bora lá? Então, vamos começar aqui pelos requisitos. Você vê que ele começa totalmente em branco, né? Então, aqui a gente pode incluir um novo requisito. Então, aqui a gente falaria, o sistema precisa ter integração com uma plataforma de e-commerce X, né? Ou o sistema, no controle da produção, ele precisa fazer uma gestão de custos, né? E aí você vai definir o título, a descrição, qual é a área que esse requisito ele vai ser aplicado, né? Qual é o tipo desse requisito, se é um tipo técnico, né? Que aí você pode falar qual o banco de dados, precisa ser um banco de dados tal, né? Um requisito de compras também, como você espera fazer assinatura, se vai ser SaaS, se vai ser on-premise, né? Como que é esse processo. De implementação, de suporte e segurança também, que é muito relevante, você já se antecipar de como esse fornecedor trata o banco de dados, se amanhã houver um cancelamento, né, como que fica as informações, se você consegue fazer backup, se é um banco de dados de fácil leitura, etc. e tal. Dentro de cada requisito desse, você vai definir qual é a sua prioridade, se é obrigatório, importante ou apenas desejável. Não é um requisito tão importante e você vai definir o peso aqui, tá? Tem aqui sempre a interrogaçãozinha para explicar para você e dar alguns insights. Mas eu não vou criar nenhum requisito, não. Eu vou mostrar aquela opção que é importado o diagnóstico. Eu fiz um diagnóstico muito rapidamente aqui, ele já traz que o meu usuário logado já tem
um diagnóstico feito, eu vou clicar aqui e vou importar. Pronto. Então, de todas as perguntas que eu respondi no diagnóstico, ele já trouxe aqui a lista de requisitos. Então, em termos de integração bancária, é obrigatório. Em termos de integração do contas a pagar, e aí são os requisitos que foram feitos, cada um dentro da sua funcionalidade, se é desejável, se é importante, se não é, você pode editar, tá vendo? Pode mudar o peso, pode excluir, pode fazer o que pode pausar, que aí não vai ser encaminhado para o fornecedor nesse momento. Talvez você esteja ainda melhor elaborando o processo. Tá bom? Então, está feito aqui a importação dos requisitos. Então, nesse momento, é como se você já tivesse feito um mapeamento, departamento a departamento, você vai chamar o seu gestor de cada área, né? Vai começar a preencher aqui tudo que é importante que ele tenha na ferramenta, que não pode deixar de ser cotado com os fornecedores. E sempre com uma visão um pouco mais para frente, né? O fornecedor ele precisa atender a tecnologia da sua empresa para esse ano, vamos pensar assim, para 2 anos, mas também pensando no futuro, né? Se você já tem um projeto de expansão para e-commerce ou para um outro país, para uma nova fábrica, você já vai colocar as perguntas e aí você vai medindo o peso delas dentro das suas prioridades, como desejável, importante ou obrigatório, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então, tu fizeste a lista de requisitos, levantou com todo mundo. Agora vamos convidar alguns fornecedores para participar desse projeto, né? Como eu falei para você, eu já trago aqui algumas informações que ao longo desses anos, né, de experiência, eu entendo que são importantes para você avaliar, mas é aquilo, você pode editar, pode excluir, você vai fazer os seus processos. Então, por exemplo, aqui, ó, em termos de segurança, como que está a aderência da LGPT, que é muito importante pensar nisso. Pensar não, executar esse processo. A empresa tem que ter um compliance bacana. Como é feita a migração de dados, é outro ponto extremamente relevante. Vamos pegar aqui um outro ponto aqui, ó. Quais são os horários de atendimento, e até idioma, né, se você tem unidades em outros locais. Qual o método de implementação, o sistema possui aplicativo mobile nativo, oferece ambiente de QA, que é um ambiente de testes, né, uma base de homologação e um ambiente de testes. Isso é muito relevante, né? Porque para você não fazer as coisas em produção. Então, se você tem uma integração, um desenvolvimento, uma personalização de boas práticas, você faz isso no ambiente de QA para depois levar para o seu ambiente de produção, tá? Como que é a questão, se a implementação é feita por um time próprio ou você usa parceiros para fazer essa implementação, se ele tem, quais escritórios e cidades ele tem atendimento aqui no Brasil, quais são os clientes de referência, enfim, são essas perguntas, qual é o NPS da empresa, são perguntas que você vai fazer nesse convite com teus fornecedores, tá bom? Lembrando que você pode excluir, editar e criar as suas perguntas da maneira que você quiser. Como eu não convidei nenhum fornecedor, está tudo em branco. E aqui as comparações estão todas em branco. Então, aqui você vai vir aqui, ó, convidar fornecedor, você vai botar o nome do fornecedor. Vamos colocar o meu aqui. Qual o nome da empresa e o nome do contato. Legal? Então, ele já enviou o e-mail, mas também permite que você copie aqui essa mensagem para mandar ele para o WhatsApp, né? Ele vai receber esse link aqui e esse código que é só dele, né? Só ele vai receber esse código para ele preencher. Não preciso dizer que a plataforma é totalmente segura, ninguém vai ter a informação de ninguém, né? As informações são todas asseguradas e a gente tem muito critério quanto a isso aqui, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, se eu entrar em lista de fornecedores, já está esse fornecedor aqui disponível. E aqui eu posso promover ele para RFP, né? Então, a partir das respostas que eu receber, olha aqui estão todas as perguntas e aqui está a coluna para ele responder cada uma delas. Aqui vai entrar as outras colunas, né?
mandar aqui para um fornecedor teste. Eu vou chutar qualquer nome aqui, contato, arroba, fornecedor X. Só para a gente ver ali, nome da empresa, Sistema X. Nome do contato, vou botar aqui, Maria Silva. Beleza, ela está recebendo o e-mail, recebeu o e-mail, vamos fechar. Pronto, agora a gente já tem 2 fornecedores e na comparação 2 colunas, tá bom? Show de bola. Vamos agora voltar. Então, vamos perceber isso na linha do tempo. Você foi, fez a sua lista de requisitos, agora preparou a RFI de sondagem com os fornecedores, encaminhou para eles, eles vão responder, e aí você vai para RFP, né? Já selecionou qual fornecedor que tu quer avançar nesse processo. Na RFI também é muito comum você pedir uma ordem de grandeza de valor, não é uma proposta, porque dentro, você sabe, dentro de RP tem soluções de R$ 49 a soluções milionárias. Então, é um cheiro, uma visão para perceber se está de acordo ou não com a expectativa, vamos dizer assim, financeira da sua empresa. Tá bom? Bom, vamos avançar aqui para a RFP. Ele já trouxe todas aquelas perguntas que a gente fez lá em requisitos. Você lembra? Então, aqui ele já trouxe as perguntas, já trouxe qual é a sua prioridade dentro de cada uma delas e qual é o peso dessas respostas. E aqui os fornecedores. Então, ok, ó, já temos aqui os 2 fornecedores, nenhum dos 2 naturalmente preencheu nenhuma das respostas, acabei de enviar para eles, e aí você pode aqui, de alguma maneira, mandar o convite novamente, ele vai receber o link lá, com aquele código seguro, que é o código só dele, ele vem, acessa e preenche as suas informações. Aqui tem o detalhe das respostas que eles deram, né? Você consegue filtrar aqui por fornecedor para perceber as respostas que eles deram, né? Dentro do processo, tudo certinho. Então, tudo que ele preencher lá vai cair por aqui, tá bom? Bom, então aqui a gente fez isso, e aí a gente vai para a próxima fase. Vamos falar do custo do projeto. Você percebe, no e-mail que eles receberam, eles vão também colocar os seus custos que são envolvidos dentro desse processo. Mas aqui você também pode preencher, né, ou fazer alguma edição baseada na informação que ele te passou. Então, vamos fazer alguns testes aqui, ó. Vou botar aqui, ó, licenciamento do usuário master, vamos pensar assim. Essa cobrança é o quê? Ela é mensal ou é anual? Não, é mensal. Quantas são? São 5 pessoas. E qual o preço unitário dela? Vamos botar aqui R$ 500. Olha lá, ele já planilhou aqui para 1 ano, 3 anos ou 5 anos. Vamos colocar outros custos. Vamos colocar custos, você vê que tem aqui host, implementação, suporte, add-on, integração, customização, treinamento, viagem. Essa empresa aqui, ele tem um custo pontual de viagem, translados, vamos botar aqui R$ 5.000. Vamos botar um pouquinho aqui no outro fornecedor, só para a gente ter unidade comparativa. Licença Y. Vamos botar aqui também a mensal e vamos botar aqui que essa aqui é R$ 450. Vamos supor que essa aqui não tenha custo de viagem, então vamos partir já para a implementação. A implementação é pontual, é serviço. Vamos supor que ela tem um custo aqui de R$ 50.000. Vou colocar um custo de implementação aqui para ficar equivalente. Serviço. É pontual, uma vez só, vamos botar aqui 65.000. Legal? Então, olha aqui, ó, ele já está fazendo a comparação, ó, né, em 12, 36 e 60 meses dos projetos. Você já tem uma visibilidade bem bacana aqui da situação. Bom, vamos avançar agora um pouco. Então, vocês viram aqui, a gente preencheu as questões de valores, ele de alguma forma já precificou isso aqui.
né? Eu acho que já deu para entender como que a gente faz essa composição de custos. E aí vamos avançar, né? Vamos aqui no menu principal. Então vamos lá, a gente fez a lista de requisitos, mandamos o convite para eles participarem, escolhemos quem vai participar, quem vai participar recebeu o RFP com a lista de requisitos e os preços para preencher. Você pode, baseado nessas respostas, o sistema também faz uma matriz de risco, tá? E você também pode adicionar um risco que você considere importante para cada fornecedor, tá bom? Eu não vou fazer nenhum risco agora não, para ficar um pouco mais simples. E aí você vai ter o seu painel executivo. Olha que interessante. Então, naturalmente, os fornecedores aqui não responderam ainda, né? É uma demonstração. Então, aqui, ó, o nível de requisitos, você mandou 9 requisitos, são 3 obrigatórios, um importante e 5 desejável, mandou para 2 fornecedores, não foi encontrado nenhum risco, nenhum alerta. Ele já traz um ranking baseado em funcionalidades, um ranking baseado em técnico e um ranking comercial. Traz aqui os custos que foram tratados, né? Que foram preenchidos, a matriz de risco aqui, e a recomendação, isso aqui é apenas uma sugestão baseada nos critérios que você vai fazer, se vai usar essa sugestão ou não. E você pode, inclusive, gerar um relatório final para apresentar para a sua diretoria, apresentar para o comitê patrocinador do projeto, né? Então, aqui vai ter o seu trabalho final do seu método de aquisição de sistemas, né? Então, vai estar aqui o resumo executivo, os dados da sua empresa, os objetivos do projeto, qual é a data de go live, qual foi a faixa de orçamento, qual é o RP que você tem atualmente, qual foi o diagnóstico que foi feito de todo mundo, os processos críticos que foram avaliados, os fornecedores, a questão as respostas de RFI, quantos cada um respondeu, o comparativo do RFP, né? Qual a aderência do fornecedor à sua empresa, os riscos identificados, o comparativo de preços. Você vê que ele traz um relatório completo. Isso dá muita segurança para você se por acaso está como responsável pela decisão de qual sistema escolher para sua empresa, vai te respaldar perante aos seus gestores, perante a empresa. Se você é o dono da empresa, um diretor, um sócio, e você que estiver fazendo isso, você vai usar essas informações para também, de alguma forma, é, 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 cobrar do seu fornecedor. Você pode imprimir, inclusive, o relatório com as respostas dele que fizeram para ti. Você pode, inclusive, anexar essas respostas ao contrato, à proposta, para que você tenha segurança, para que minimize qualquer risco. O trabalho do Decision Hub é justamente mitigar risco. Você chegar no final e ter a tranquilidade que você fez o processo como tem que ser feito, que não faltou nada, e vai mitigar custos extras, atrasos da implementação, porque surgiu algo novo dentro do processo. É isso, pessoal. Eu fiz aqui uma leitura de todas as funcionalidades. Eu espero que vocês gostam. Me mande comentários se vocês sentiram falta de algum outro recurso ou como a gente pode melhorar isso. A plataforma, como eu falei, ela é 100% gratuita, é uma cortesia minha, podem utilizar à vontade, e eu fico muito feliz com isso. É isso. Então, bons negócios, um grande abraço.